Bom, depois de 2 dias de muitas discussões no plenário do STF, num julgamento que, segundo o ministro relator, é o julgamento mais importante da história do STF, o ministro César Peluso também se pronunciou nesse sentido, e ao final, né, foi julgado procedente o pedido na DPF 54 por 8 votos a 2, no sentido de se declarar inconstitucional uma interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo seria conduta tipificada nos artigos 126 e 128 todos do Código Penal. Então, em outras palavras, se pronunciou uma interpretação conforme, né, uma declaração conforme, para que não seja possível enquadrar como aborto a interrupção da gestação de um feto anencéfalo. Essa decisão do STF proferida há poucos minutos por 8 votos a 2. Perfeito, professor. E como é que ficaram os votos do ministro? O professor pode falar um pouquinho para nós, por favor? Sim, é interessante a gente comentar alguns aspectos do julgamento, porque nós tivemos várias frases de efeito, nós tivemos várias ponderações que certamente deverão permear próximas decisões do STF em matérias parelhas, mas também muitas decisões dos tribunais estaduais e até dos juízes de primeira instância. A gente começou o julgamento da DPF 54 com a leitura, no dia 11 de abril, do voto do ministro relator, o ministro Marco Aurélio, que até em 2004 já tinha concedido uma liminar que acabou cassada pelos outros ministros, mas nos reportando exclusivamente ao voto de agora, proferido ontem, o ministro Marco Aurélio, ele proferiu um voto maravilhoso, elogiado por todos os ministros que sucederam elogiaram o seu voto, e dentre os aspectos que constam do voto do ministro Marco Aurélio, uma frase chamou bastante a atenção de quem acompanhou o julgamento. Ele disse que impor a gravidez de um feto anencéfalo até o final, à gestante, equivaleria à tortura. Então, que a mulher ser obrigada a carregar um feto anencéfalo seria uma tortura. Essa frase de bastante efeito acabou sendo repetida por vários ministros durante os 2 dias de julgamento e dá o tom do que representou o julgamento da DPF 54 e de como se posicionaram os demais ministros. Isso foi no dia 11 pela manhã, e aí no período da tarde prosseguiu-se o julgamento com a ministra Rosa Weber, recém-chegada ao STF, mas que já preferiu um voto bastante substancioso também. Chamou a atenção no voto da ministra Rosa Weber a frase segundo a qual ela diz que mereceriam endosso os pensamentos daqueles que dizem que não se pode enquadrar a anencefalia como um aborto. A ministra deixa claro que não se trata de legalizar uma hipótese de aborto ou de descriminalizar uma hipótese de aborto. Para ela, realizar a interrupção de uma gestação de feto anencéfalo não significa realizar um aborto. Para ela, é uma conduta diferente de uma manobra abortiva. É uma interrupção de uma gestação de feto anencéfalo. E na visão dela, o feto anencéfalo, ele não tem potencialidade de vida extrauterina. Então, para ela, em relação ao feto anencéfalo, não tem vida a ser protegida. Motivo pelo qual não se enquadraria no âmbito da vida, que é protegida no Código Penal e que gera a possibilidade de punição por aborto, segundo os dispositivos do artigo 126 e 128 do Código Penal. Ela disse também que obrigar a levar a gravidez de anencéfalo adiante é ferir a liberdade reprodutiva da mulher, que seria um ônus muito grande imposto à mulher. Então, a ministra Rosa Weber, ela teve um posicionamento bastante firme e, ao final, ela deixou claro que o voto dela era, sim, em defesa da mulher, da liberdade de escolha da mulher, que não precisaria estar obrigada a levar a gestação de um anencéfalo até o final.
Logo em seguida, teve um fato bastante peculiar. O ministro Joaquim Barbosa se aproximou do plenário, mas sem nem se assentar, ele disse que votava com o relator e que pedia para juntar o voto que ele já tinha proferido em um artigo, que tinha sido publicado em um livro, enfim. Ele votou com o relator, mas sequer leu o seu voto em plenário. Logo em seguida, foi a vez do ministro Luiz Fux, que também fez um voto bastante contundente, bastante emocionado. Ele citou alguns depoimentos que ele acompanhou em matérias jornalísticas. Ele fez um voto bastante humano. E do voto do ministro Luiz Fux, nós temos vários pontos de destaque. Primeiro, que ele disse que deve-se aceitar o pluralismo da visão de mundo e buscar-se uma mediação dos valores humanos. Então ele já parte do pressuposto de que se está diante de um caso em que a ponderação é fundamental. Ele disse ainda que a gestante do anencéfalo é obrigada a assistir à missa de 7º dia do seu filho, e que isso não seria justo após essa situação ainda mandá-la ao banco dos réus. Então, uma frase de bastante efeito, né? Ele disse ainda, e trouxe essa informação que é de bastante relevo para o julgamento, que segundo pesquisas médicas, a média de vida extrauterina dos anencéfalos é de 51 minutos, e que por essa razão não se considera 51 minutos um tempo de vida extrauterina razoável, porque faltaria para o anencéfalo os elementos básicos para considerá-lo uma vida humana. Então trouxe um dado técnico que acabou sendo bastante relevante no julgamento. Ele disse ainda que se está diante de uma interpretação evolutiva pleiteada na DPF 54. Por quê? Quando o Código Penal dispôs sobre as hipóteses de aborto lícito, o aborto necessário, o aborto sentimental, em 1940, não existiam exames que conseguissem diagnosticar a anencefalia. Ele acredita que se à época já existissem exames que conseguiriam fazer esse diagnóstico, muito provavelmente nós já teríamos assegurado no Código Penal essa hipótese do aborto de anencéfalo. E esse argumento ganha ainda mais peso, porque nós sabemos que hoje existe um projeto de alteração do Código Penal para incluir mais um inciso no artigo 128, e aí sim autorizando o aborto de anencéfalos. Então esse é um argumento também bastante interessante, bastante contemporâneo, né? E essa foi a tônica então do voto do ministro Luiz Fux, quando então o julgamento já estava com 4-0 no sentido da procedência da DPF 54. Depois nós tivemos o voto da ministra Carmen Lúcia, um voto também bastante lúcido, citando fontes extrajurídicas, né? Uma frase que chamou bastante atenção no julgamento, no voto proferido pela ministra Carmen Lúcia, foi que o luto da mulher que opta pela interrupção do parto é um luto, mas é um luto com libertação. Quer dizer, de qualquer forma essa mulher vai sofrer, de qualquer forma ela vai perder o seu feto, mas se ela tem a liberdade de escolher quando vai participar desse luto, é muito melhor para a sua vida. Então, de qualquer forma, é uma decisão difícil, é um hard case, como vários ministros disseram, mas que, já que o luto é inevitável, que a mulher possa livremente escolher o momento desse luto. Ela ainda proferiu uma frase que chamou muita atenção, foi replicada nas redes sociais. Ela disse o seguinte, que o útero é o primeiro berço do ser humano, mas quando esse berço se transforma em um pequeno esquife, um pequeno caixão, a vida se entorta e deixa de fazer tanto sentido. Quer dizer, ela teve uma preocupação de tornar o seu voto um voto compreensível também pelas pessoas que não têm o conhecimento jurídico. A gente notou isso nos vários ministros, o ministro Luiz Fux, Carmen Lúcia, Rosa Weber, a preocupação que os votos deles fossem inteligíveis por quem não tem o domínio do vocábulo jurídico. Eu acho isso bastante importante, haja vista que esse julgamento foi todo televisionado, então muita gente participou disso, participou desse julgamento ativamente. Por fim, então, a ministra Carmen Lúcia proferiu seu voto, também pela procedência, e nós chegamos ao placar de 5-0. E aí, então, nós caminhávamos já para o 6º voto, que seria o voto de maioria, necessário para gerar o efeito vinculante da decisão,
quando então o ministro Ricardo Lewandowski proferiu um voto em dissenso, proferiu voto contrário pela improcedência da DPF 54. Ele usou um posicionamento bastante positivista, invocou as lições de Hans Kelsen e basicamente ele disse que o STF não poderia se substituir ao legislador e que, portanto, uma interpretação conforme que tornasse atípica a interrupção da gestação de anencéfalo seria inovar, como se o STF estivesse criando uma terceira hipótese de extinção de punibilidade ao artigo 128. E ele acha que isso é muito para o STF, que o STF estaria entrando no terreno que é exclusivo do poder legislativo. Uma frase que resume bastante esse posicionamento é a seguinte: ele disse que a interpretação conforme só se presta para a declaração de inconstitucionalidade, que a interpretação do exegeta tem limites objetivos, e o limite objetivo, segundo ele, seria o texto legal inexistente no caso dos anencéfalos. Depois, então, nós partimos para o voto do ministro Aires Brito, que pôs fim à discussão, né, porque deu voto favorável também à DPF 54. Então nós já tínhamos o placar de 6-1, maioria necessária para o efeito vinculante. O ministro Aires Brito teve um voto bastante interessante também, e ele começou dizendo que a redação dos artigos do Código Penal, os artigos 126 e principalmente o do 128, não é uma redação unívoca, mas seria uma redação polissêmica, teria vários sentidos, e que por isso caberia sim a interpretação conforme, caberia ao STF ponderar a respeito de uma possível extinção de punibilidade embutida no regramento do artigo 128. O ministro Aires Brito também trouxe uma frase de bastante efeito, que também repercutiu nas redes sociais. Ele disse que o feto anencéfalo é uma crisálida, que jamais chegará ao estágio de borboleta, porque jamais alçará voo. Quer dizer, ele quis fazer uma analogia no sentido de que o anencéfalo ele não reúne as condições necessárias para se tornar um indivíduo, para se tornar uma pessoa com vida extrauterina. Então, é uma larva, é o início que jamais vai atingir a plenitude de uma borboleta que tem como objetivo alçar voo. Então, uma frase de bastante efeito, mas que gerou uma boa repercussão. Ele disse ainda que o desfazimento da gravidez, a interrupção da gestação de anencéfalo, só pode ser chamado de aborto em uma linguagem muito coloquial. Quer dizer, para ele, a interrupção da gravidez do anencéfalo nunca pode ser considerada como um aborto. É muito menos do que isso. E para ele, então, a conduta de quem faz a interrupção, de quem realiza a interrupção, ela é completamente atípica. E não se chega sequer a fazer análise se é uma extinção de punibilidade por aborto. A discussão é muito anterior a isso. Você exclui a possibilidade na atipicidade, no primeiro elemento do crime. Bom, ele também trouxe uma frase que resume bastante o posicionamento durante todo o seu voto. Eu vou ler aqui pra gente, ó. Perfeito. Se todo aborto é interrupção voluntária de gravidez, nem toda interrupção voluntária de gravidez é aborto. Quer dizer, todo aborto é interrupção de gravidez, mas nem tudo que for interrupção de gravidez, como no caso do anencéfalo, pode ser chamado de aborto. Trouxe uma frase que acabou sendo bastante didática também. E aí, para fechar, um argumento que foi muito criticado, ele disse que se os homens engravidassem, a interrupção da gravidez de anencéfalo já seria lícita há muito tempo. Quer dizer, que nós vivemos em uma sociedade machista e que as mulheres ainda têm muito o que conquistar. Isso foi a tônica de outros votos também, com destaque para os votos das ministras mulheres, a Rosa Weber e a Carmen Lúcia, que também falaram muito nas mulheres. Depois o ministro Gilmar Mendes veio, também proferiu o voto no sentido da procedência da ação, chegando ao placar de 7-1. Ele fez um voto bastante técnico, falou de questões processuais, de jurisdição constitucional, e ele
também comentou a respeito do anencéfalo e fez uma ponderação bastante interessante. Ele disse o seguinte, que o que se protege com a interrupção da gravidez